Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E a nossa temática de hoje é sobre os milagres da Eucaristia na nossa vida. Qual é o milagre que a Eucaristia tem apresentado ou feito acontecer na sua vida? E, claro, pelo dado da sua fé. Porque milagre é isso. Milagre é, de fato, você acreditar, de fato, naquilo que a Eucaristia tem proporcionado na sua vida. É claro que a gente pode jogar isso para outras temáticas, sem sombra de dúvida, mas em especial na nossa temática de hoje, Eucaristia. Qual é o milagre que ela tem proporcionado na sua vida? Então, algumas pessoas têm participado com a gente, colocando as intenções. Eu li algumas intenções ao longo do intervalo aqui. E, de fato, aquilo que está escrito aqui pelo seu pedido, são os milagres do nosso dia a dia, que acontecem e que a gente gostaria, de fato, de pedir a Deus que derrame as suas bênçãos, derrame as suas graças sobre todos nós. Porque, a partir dessas graças de Deus, os milagres, de fato, vão acontecendo. E como eu falava de milagres, a nossa imagem de hoje tem tudo a ver com milagres, sem sombra de dúvida, e as pessoas já começaram a participar. Olha, que imagem é essa que está aí no seu vídeo? Algumas pessoas já começaram a fazer a sua participação, como o João Paulo Finger Pires, ele é de Campestre da Serra, lá no Rio Grande do Sul, e ele também aproveita e faz o pedido pela alma de Dilce de Souza, que faz um ano de falecimento. A Zeneide Aparecida Mendes, de Londrina, lá no Paraná, também, ela pede oração pela sua saúde e proteção, e ela diz, coloca aqui, vários pedidos, né, por Aline, por Marcos. Essas pessoas, de fato, estão participando do quadro Que Imagem é Esta? E a Maria Firmino Marconcini, também participando deste nosso quadro, tornou-se nossa sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, proteja cada vez mais. Temos aqui alguns pedidos dos nossos irmãos e irmãs também, como a Rita Maria Macedo, ela é de Bacabal, lá no Maranhão, quer participar do nosso sorteio. Quem também participa do nosso sorteio é a Maria Valdete Bezerra da Silva, de Triunfo, lá em Pernambuco. Sebastião Antão de Souza, de Itabira, lá em Minas Gerais, pede oração por ele mesmo, pela sua saúde, por toda a sua família, pede por saúde e proteção. Ele coloca alguns nomes aqui, olha, Giovanni Marcos, Williane, Suelen, Dalvani ou Dalvani, e também pela alma de Maria Margarida. Dirce Estela de Sarro, ela é de Hortolândia, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, para que Deus a cure das enfermidades. Ela diz assim, olha, para que Deus tire as mágoas do seu coração. Todos nós temos muitas mágoas aí, não é? Você sabe que às vezes eu fico pensando assim, quando a gente pensa e faz um pedido a Deus para pedir, livrar das mágoas, de algumas enfermidades, eu diria assim, emocionais, a gente tem que tomar um cuidado com isso, sabe por quê? Quando eu peço a Deus para me livrar das mágoas, eu estou dizendo a Deus assim, eu tenho vontade de me livrar delas. Só que sabe qual é o nosso erro quando a gente pede isso? E por falar, tudo a ver com milagre isso, sabe? Porque é um milagre cotidiano aí. Quando eu digo a Deus assim, eu quero me livrar das mágoas, eu estou dizendo a Ele, eu preciso fazer a minha parte para isso, tá bom? Senão você vai colocar em Deus um problema seu, você tem que resolver esse problema, você atribui a Ele justamente a demora de fazer aquilo acontecer. Se eu peço a Deus me livre das mágoas, eu tenho que fazer a minha parte. Então, por isso que você, né, até eu coloquei o nome lá, que acabou de colocar esse pedido, diga a Deus assim, eu quero e vou fazer isso, porém você tem que contribuir também com a sua parte. Tomando as iniciativas para livrar. Por que essas mágoas vieram na sua vida? Por quê? Quais foram as motivações? E a partir disso, qual é a parte que te cabe em resolver tudo isso, tá bom? Por isso, hoje a gente pede que você participe colocando isso diante de Deus, isso também, olha, é um milagre que eu quero que aconteça na minha vida, porque os nossos milagres não são só aquelas curas espontâneas que acontecem, e graças a Deus, muitas pessoas são agraciadas por isso, mas tem aqueles do cotidiano, que eu quero me livrar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer acontecer. Esses são os nossos milagres do dia a dia, que a Eucaristia pode muito bem te ajudar a trabalhar isso e a viver isso de maneira mais plena na sua vida, tá bom? Então, por isso que eu peço a sua participação, dizendo quais são os milagres, como os nossos irmãos aqui têm apresentado. Qual é o milagre, ou quais são os milagres que a Eucaristia tem feito acontecer na sua vida? Por quê? Se a Eucaristia tem essa possibilidade, e ela tem a possibilidade de fazer isso, você tem que testemunhar. Sabe quando Jesus fala isso? De colocar as nossas graças sobre o telhado e testemunhar tudo isso? Faça isso, porque só receber a graça não, tem que testemunhar isso. Olha, temos aqui algumas curtidas, temos algumas pessoas que já apresentam seus pedidos, como a Rafaela Amaral, olha, depois de 36 anos com a primeira Eucaristia, pude ver um milagre na minha vida. Até agora não consigo explicar o que é receber o corpo de Cristo todos os domingos. Isso mesmo, Rafaela. A Yara Paiva, bom dia, Padre Aire. A Eucaristia é sim um milagre na minha vida, pois a partir do momento que tenho
a chance de comungar o corpo e o sangue de Cristo, mesmo sabendo que sou pecadora, já é algo indescritível. É realmente um milagre. Tem algumas pessoas, 4 pessoas que fizeram as suas curtidas aqui, gostaria de mostrar. Eusira Faria, Geiciane Costa Santos, Gildete Nogueira, Tereza Fernandes e a Nete Barbosa e a Rafaela que eu tinha dito ali. Sabe uma coisa legal de tudo isso? Eu fico muito impressionado, é quando a gente percebe isso. A Rafaela disse, a Yara também disse, olha, comece a perceber nas pequenas coisas da sua vida, quando você participa da Eucaristia, que de fato aquilo acontece. É um momento, a gente não precisa explicar. Não fique quando as pessoas perguntam, o que é isso? Como é que é essa dimensão da fé? Não explica. Fala, eu sinto e pronto, tá bom? Diretor, nós vamos ver agora uns VTs, é isso? Tá bom, então olha, acompanhe comigo sobre um dos VTs, um dos vídeos que a gente vai ver aqui sobre a Eucaristia. Vamos lá. Lanciano, sul da Itália. No século VIII, esta cidade presenciou o primeiro e o mais importante milagre eucarístico. Um monge do convento de São Basílio, muito culto e de pouca fé, não acreditava na presença de Jesus na Eucaristia. Esta dúvida o perseguia em todos os momentos. Numa manhã, ao celebrar a Santa Missa, enquanto consagrava o pão e o vinho, atormentava-se com a dúvida da presença real de Jesus na Eucaristia. Mas a graça de Jesus o acompanhava e permitiu que o pão se transformasse em carne e o vinho em sangue. O padre surpreendeu-se ao ver que em sua frente tinha carne e sangue, e não mais pão e vinho. Confessou a todos suas dúvidas e convidou o povo a adorar Jesus, que ali estava. Muitos se converteram. A carne e o sangue foram colocados num relicário de prata e cristal. E é interessante notar que, expostos ao tempo durante 12 séculos, sem nenhuma espécie de conservantes, permanecem intactos até hoje. A carne rosada e fresca e o sangue coagulado em 5 pedaços com tamanhos irregulares. Em 1971, 2 cientistas estudaram a carne e o sangue e chegaram à seguinte conclusão: a carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. Outro detalhe inexplicável é que, pesando-se as pedrinhas de sangue coagulado, cada uma delas tem exatamente o mesmo peso das 5 pedrinhas juntas. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e exposto à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. É assim que o milagre de Lanciano, desafiando a ação do tempo e toda a lógica da ciência humana, se apresenta aos nossos olhos como a prova mais viva e palpável de que a Eucaristia, mais do que uma simples simbologia como possa parecer, é o sinal divino de que no sacramento da comunhão está o alimento do nosso espírito, da nossa fé, da nossa esperança nas promessas de Cristo para a nossa salvação. Sabe uma coisa importante de tudo isso, eu gostaria até de frisar? A maioria dos milagres eucarísticos, a maioria, ou pelo menos boa parte deles, acontece, melhor dizendo, por uma dúvida de quem ou preside ou de quem está na Eucaristia. Eu só queria discernir um pouco melhor isso com você pelo seguinte: o fato não é para a gente ter medo da Eucaristia, entende? A gente não pode assumir essa reflexão, não. Ah, eu não vou participar da comunhão porque vai que eu duvide e tal, pode... Nada disso. A Eucaristia, ela é um ato de fé, o maior ato de fé que nós temos. Esse milagre de Lanciano é um dos mais populares, um dos mais conhecidos. E, de fato, não tem como você explicar aquilo que aconteceu. Pode ser que várias pessoas tenham possibilidade de colocar algumas dúvidas em relação a isso, mas isso não é o importante. O importante é que esse milagre de Lanciano é, de fato, um ato de fé. Como a minha vida é um ato de fé, como as conquistas que eu tenho na minha vida, todas elas são um ato de fé. Como a presença de Deus na nossa vida é um ato de fé.
Então, Lanciano é, de fato, algo tão verdadeiro em relação à Eucaristia, como é verdadeiro o amor de Deus por mim e por você. É uma das coisas mais belas que nós temos, assim como a maioria ou todos os milagres eucarísticos, que são sempre acompanhados de um ato de dúvida ou pelo menos de blasfêmia que as pessoas fazem em relação à Eucaristia. Porque para mim, eu vou ser muito sincero com você, se eu não sou de outra religião, eu tenho que respeitar aquela religião, eu tenho que respeitar aquilo que é o mais profundo daquela religião. E não posso chegar e dizer assim, olha, aquela religião, ela faz errado, porque não é isso que foi a revelação de Deus para nós. Se eu faço isso, eu estou errado. Eu tenho que respeitar. Assim como eu tenho que respeitar aqueles símbolos mais sagrados que estão dentro daquela religião. No nosso caso, católicos, o maior símbolo da nossa fé, não é símbolo, a maior verdade da nossa fé é a Eucaristia. E é essa maior verdade que proporciona para mim milagres todos os dias da minha vida. Milagres de Lanciano e tantos outros aí que aconteceram em vários países, em Buenos Aires, aqui no Brasil, são atos de fé. Por mais que a dúvida acompanhou aquele milagre naquele momento, é o ato de fé que faz você entender assim, ali está o corpo de Cristo, ali está o sangue de Cristo. E quem duvida, de fato, não deve ser católico, você entende? E a gente não pode jamais condenar alguém por não participar desse mesmo projeto que a gente tem de vida. Se a pessoa não acredita na Eucaristia, não tem por que a gente condenar essa pessoa, tá bom? Então, hoje, ao longo do nosso programa, nós vamos apresentar isso. Como a Eucaristia, ela é um milagre na sua vida, tá bom? E nós temos, então, um recado para você, muito especial. Jaqueline, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Padre Aí. Que recado você tem pra gente? Eu tenho um recado muito importante para quem está com dor muscular, aquela dorzinha chata que incomoda. Você que está aí travado hoje, deu um mau jeito, não consegue fazer as tarefas do dia a dia, não consegue porque não conhece ainda o Bálsamo Puriflan, lançamento da família Puriflora. O Bálsamo Puriflan é um produto natural, composto por 10 ervas medicinais, isso mesmo, 10 ervas medicinais. Ele tem, olha só, algas marinhas, castanha da Índia, centelha asiática, copaíba, erva baleeira, erva Santa Maria, eucalipto, menta, mentruz, própolis, sucupira e unha de gato. É pra ninguém ficar com dor, né, gente? Tá com aquela dorzinha, deu um mau jeito, foi dar uma varridinha na casa, sentiu aquela fisgada, não tem problema. Pega o Bálsamo Puriflan, faz aquela massagem relaxante, bem refrescante no local. Acabou a dor, dá tchau pra dor. E como que você adquire este produto? Você recebe este produto aí no conforto da sua casa, em qualquer região do Brasil. É só ligar agora, 0800 605 0170. E ligando agora, olha só, você ainda ganha um presente, hein? Isso mesmo, o Supramag. Supramag vai acabar de vez com aquelas câimbras que tanto incomodam também. Então não tem desculpa para sentir dor, hein? Tem que ter à mão o Bálsamo Puriflan. Então ligue agora, 0800 605 0170. Você escolhe como vai pagar, o atendimento é personalizado. Você escolhe se vai pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário, em quantas parcelas você quiser. A gente negocia, então ligue agora, 0800 605 0170 e chega de sentir dor. Pegou um peso, foi às compras, exagerou nas compras, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? Exagera um pouquinho, foi carregar o peso, não conseguiu, sentiu a dor. Tem o Bálsamo Puriflan para aliviar sua dor. Ligue agora pra gente, 0800 605 0170. Chega de dor. Com você, Padre Aí. E com esse frio, não é? Com o inverno chegando por aí, é importante se precaver, não é? Isso aí. Isso aí. Muito bem, e nós continuamos aqui lembrando o seguinte, que quando a gente fala de santo, quando a gente fala de imagem, quando fala daquelas pessoas que foram tão importantes para nós aqui e que, de alguma maneira, viveram essa dimensão do milagre na vida delas, para a gente isso é muito importante. Por isso que hoje nós temos que sempre buscar essas referências que nós temos, sabe? Porque quando a gente para e não começa a refletir sobre essas coisas, nenhum tipo de milagre pode acontecer. Então é importante você sentir, participar plenamente com o seu coração disso. E por falar nessa questão de milagres, aquelas pessoas que quiserem concorrer a esse CD, né, aqui, da Carol Maciel, vai ter que ligar para cá, participando de qual quadro?
Que imagem é essa? Nossa, estamos falando e mostrando aqui o CD, e aí não vai dar para o Gabriel mostrar direitinho aqui, olha. Então você tem que ligar para o quadro Que Imagem é Essa? Sabe qual é a dica? Eu não sei que não precisa de dica, mas sabe qual é a dica que eu vou dar para você? É a seguinte: o santuário onde está essa imagem é um dos mais visitados do mundo. Sabe o que é isso? Um lugar que muita gente... aliás, quase que eu entrego aqui de novo. Quase que eu entrego de novo. Mas olha, é só isso. É um dos santuários mais visitados do mundo. Então, ó, liga para cá. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Eu fico aqui aguardando a sua participação, porque se você participa, é claro, você vai concorrer àquele CD que eu mostrei agora há pouco, da Carol Maciel, para que você possa também viver um momento de evangelização na sua vida e também participando, logicamente, do nosso programa Você Pode Ser Feliz. É isso aí, espero a sua participação e, claro, o quadro quer, de fato, você colocar o seu nome aqui para que você viva plenamente com a gente hoje essa dimensão dos milagres. Tá bom? Combinados assim? A gente sempre começa falando com você sobre isso, porque isso é importante para mim, como é importante para você. Falava de milagres agora há pouco, não é? O quanto isso é importante na nossa vida. Já falei também que amanhã nós temos uma festa muitíssimo importante na nossa igreja, que é a festa de Corpus Christi, que é de fato uma das, eu diria assim, uma das procissões mais belas que nós temos, sabe? Eu gosto muito porque é aquilo que você que está em casa, eu está no seu trabalho, é aquilo que a gente tem como referência. Quando você está naquela procissão e vê lá no fundo, ou lá no meio, independente de como esteja aí, aquele ostensório com a hóstia, com o Santíssimo ali, com o próprio Cristo ali. Sabe a dimensão que dá para a gente? Assim, olha, Jesus mais uma vez se faz presente no nosso meio, mais uma vez. E quando eu estou ali como padre, paramentado, acompanhando, participei da missa, fui à procissão logo em seguida, isso dá para mim a dimensão exata de que a minha fé, ela precisa ser cada vez mais inabalável. Sabe por quê? É por essa fé que eu tenho forças de continuar o meu dia, como você tem forças de continuar no seu dia a dia. Quando você está seguindo ali, você não está seguindo um bonde como outro qualquer, você não está seguindo um cortejo de carnaval, nem sei se fala cortejo mais hoje, mas você não está seguindo cordão de carnaval. Está lá, não sabe o que está fazendo, você sabe que todo mundo que está ali comunga da mesma fé que você não é um qualquer. Quando você está na procissão do Santíssimo Sacramento, você não é um qualquer. Não é. Você é aquela pessoa escolhida por Deus para estar ali naquele momento. Você não é escolhido para ficar dentro de casa no seu sofá. Você é convidado para testemunhar, para viver a sua fé plenamente. E é isso que nós estamos conversando hoje. Qual é o milagre da Eucaristia na sua vida? O que é que ela tem feito? O que é que você quer partilhar comigo? Quais são as pessoas que você quer colocar o nome dessas pessoas na Eucaristia, para que eu reze por você ao longo do nosso programa, tá bom? Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco, claro, a gente volta, mas eu gostaria que ao longo do intervalo você pudesse ligar para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620, dizendo que imagem é essa. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.